dia, turminha. Esse é só para dizer bom dia, turminha! Yes! Uma belezura, uma alegria. Que susto que eu levei quando ela falou baixinho. Bom dia, gente, com muita alegria, com muita gratidão. Bom dia para todos. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. É uma alegria, um prazer imenso. O Theo hoje já me deu uma incumbência de ficar aqui, gente. Ele falou que me grudou aqui no chão. Mas eu não estou bem certa disso, não. Qualquer coisa, vocês levantam a mão aí quando eu sair demais, tá, gente? Por favor. Ouvindo essa música, as meninas cantando e tocando, que fala que a gente pode acabar com o mal na terra. A gente pode acabar com a guerra. Vocês acham que a palavra é um instrumento para que isso aconteça? A palavra pode ser um instrumento para que o mal na terra acabe, para que a guerra acabe? Há quem diga que a palavra é uma arma. Eu prefiro entender que é um instrumento. E como vamos utilizar esse instrumento? Então, vamos lá. Quando Tiago traz para a gente, da mesma boca procede bênção e maldição. Vem falar do nosso tamanho, da fragilidade que nos habita, em que ora nos conectamos com o Pai, ora nos desconectamos. Não vou nem falar com quem que nós conectamos, só vou falar que nós desconectamos. Tamanha invigilância, tamanha a infelicidade da nossa parte quando utilizamos esse instrumento para reduzir o outro, diminuir o outro, para poluir o ambiente. E, gente, fazemos isso muito mais do que a gente imagina, porque a gente habituou a fazer. Afinal de contas, nós estamos falando a nossa verdade, nós temos que levar a nossa verdade para o mundo. Não tem uma história que diz que quando eu falo do outro, não é do outro que eu estou falando, é de mim? Então, quando eu levo a minha pseudo-verdade, porque eu preciso falar, porque o outro precisa ouvir, e da minha boca saem palavras que reduzem, que apequenam, que machucam, palavras que ferem. Será? Será mesmo que nesse momento eu estou sendo instrumento da verdade divina? Pensemos nisso. Temos um instrumento valiosíssimo. Temos inúmeros. Mas aqui hoje nós vamos falar da palavra. E aí Tiago, nesse mesmo capítulo 3, no versículo 9, esse é o versículo 10, ele diz: com a língua bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. No versículo 10, então, ele traz para a gente: da mesma boca procede bênção e maldição. E ele complementa: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não convém que utilizemos esse instrumento para apequenar, para poluir o ambiente. Não convém. Então vamos lá. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação. A pessoa está falando, e aí você pronuncia uma observação, aquela observação que não vai apequenar, aquela observação que não vai ferir. De 100 frases que recebemos, pronunciar uma observação. Podem me olhar com esses olhinhos assim mesmo, que eu também fiquei estudando e olhando para mim mesma.
o quanto somos verborreicos, enquanto o outro está falando, nós estamos falando também, enquanto nós queremos nos impor a nossa fala, de 100 frases, uma pequena observação da nossa parte. Ah, Soraya, mas só quando a gente for anjo. Para chegarmos um dia a sermos anjos, como a gente canta aqui na música, é preciso que a gente treine. E nós precisamos treinar. De cada 5 frases, uma pequena observação. De cada 50 frases, uma pequena observação. Até que um dia a gente chegue a ouvir 100 frases e emita uma observação produtiva. Nunca a gente vai se arrepender de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. Nos chegou algo de um comentário maldoso, da famosa fofoca. Nunca nos arrependeremos de evitar o comentário, de nos silenciarmos. Nós vamos ver aqui. E Tiago, no capítulo 4, ele traz para a gente no item 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Nós nos colocamos como juízes. E ele fala no versículo 12: há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Quem somos nós para julgar a quem quer que seja? Nosso telhado é de vidro. Nosso telhado é de vidro. Mas ainda insistimos em passar o mal para frente. Um comentário simples. O que nós estamos fazendo na nossa própria estrada? A cada comentário simples, aspas, que fazemos do outro, é na nossa estrada que nós estamos jogando espinhos, que nós mesmos vamos passar. Porque tudo que a gente lança volta para nós. Então, Tiago nos traz com muita clareza: há um só legislador. Tu, porém, quem és? Quem é você para julgar? Quem és tu? De calar, nunca nos arrependeremos de calar a explosão da cólera. Esse, então, por muito tempo tinha aqui, lembra um aviso grande falando que quando conseguimos nos calar, por um segundo, nós angariamos aí milênios de bênçãos, mas quando não nos calamos por um segundo, nós conseguimos confusão por séculos, milênios. É grave e nós sabemos disso, mas fingimos que não é conosco. Se alguém, se o vizinho está gritando, se o vizinho está colérico, ao invés de a gente se colocar num lugar de oração, de vibração, para que aquela energia ali possa se esvair, a gente está julgando. Olha, você viu o que aconteceu? Não, porque xingou, porque falou, porque papapá. Mas e quando somos nós? E quando somos nós coléricos? Nunca nos arrependeremos de calar, para que de uma fagulhazinha não saia um incêndio. Por favor, Vinícius. Como? Desculpa. Calar-se diante das ofensas. Temos essa possibilidade infinita dentro de nós, de observarmos, principalmente com o conhecimento da doutrina espírita, enquanto o outro está ali falando, podemos vibrar por ele. Sim, ninguém está falando que é fácil, não, porque ainda estamos muito ligados ao primitivismo, toma lá da cá, comigo não. Porém, esse que está indo no nosso ponto fraco, ele está doente, porque ele está se utilizando de uma parte nossa frágil
para tentar vencer aquele diálogo ali, aquela contenda. Então, nós que temos um pouquinho do conhecimento, porque a doutrina espírita ela é imensa, mas a gente tem um pouquinho desse conhecimento, a gente já pode tentar vibrar numa outra frequência. Porque o que nós fazemos quando o outro está colérico, está nos acusando, está nos injuriando? A gente entra na frequência. Por quê? Porque ainda não determinamos para nós que não queremos mais isso, não queremos mais vibrar nessa frequência, não queremos mais vibrar nesse movimento que a gente vem vindo há tantas encarnações. Se o outro fez, eu faço mais e pior. Aí depois a gente vem e diz, não, eu estou tentando me melhorar, eu quero ser melhor. Quais os esforços que estamos colocando para realmente sermos melhores? Ah, não dei conta, respira. Daqui a pouco a gente vai fazer melhor. Mas para fazer melhor, eu preciso colocar atenção, consciência, disposição, determinação. Para eu não repetir o que eu venho repetindo desde os primórdios. Desde os primórdios. Então, ainda estamos muito mais próximos ao primitivismo do que da angelitude. É triste falar isso. Nós estamos aí às portas da regeneração e ainda agimos como seres primitivos. Porque o outro fez, eu já me acendi na mesma hora. Eu não sei por que quando o outro faz uma bondade, uma boa ação, eu também não me acendo rapidamente, né, gente? O outro acendeu a cólera, o outro ficou nervoso, eu já... Mas o outro fez uma boa ação, o outro está ajudando, o outro me chama para fazer campanha do quilo. E eu digo, só um instantinho. Passa a encarnação inteira. Por que eu não me acendo também para fazer o bem? Para divulgar a bondade no mundo? Porque eu só me acendo quando o outro está nervoso, está colérico, está bravo, que eu acho que está me julgando, está me xingando. Nunca nos arrependeremos de preferir o silêncio nos instantes de irritação. Tudo isso que a gente está falando. Nunca nos arrependeremos de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. Nas menores controvérsias. Então, nós trouxemos aqui Mateus, no capítulo 15, quando os fariseus falam para Jesus que os discípulos dele não lavam a mão para comer. E que isso era uma afronta à tradição. E aí Jesus, Mateus capítulo 15, no versículo 7, diz: hipócritas, Isaías profetizou bem a esse respeito, dizendo: esse povo com os lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Isso é tão profundo. Com os lábios nós falamos de Jesus. E o coração? Está em sintonia com os lábios? Porque uma coisa é falar, outra coisa é sentir e fazer. E ele continua no versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O que entra na boca vai para o ventre e é expelido na latrina. Mas o que sai da boca procede do coração. Lembra que nós falamos que quando eu falo do outro, não é só do outro que eu estou falando, mas é de mim, eu estou expondo a mim quando eu estou falando mal do outro? Porque o que sai da boca procede do coração, e isso torna o homem impuro. Pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso é o que a boca fala quando o coração está cheio. Essas coisas é que tornam o homem impuro. São essas coisas que contaminam o homem. Não comer sem lavar as mãos. Podemos sim, obviamente, buscar a higiene. Não era em momento algum essa a pretensão de Jesus, que a gente não cultive a higiene. Mas ele quis trazer para nós que nós estamos muito mais preocupados com o exterior do que propriamente com o interior. O que contamina o homem? Aquilo que entra ou aquilo que sai? Nós sabemos que aquilo que sai forma
aqui em nós forma os pensamentos. Nós somos os primeiros a beber das nossas próprias palavras. E os nossos irmãos também. Estamos contribuindo para que a guerra acabe? Para que o mal acabe no planeta? A palavra, ela tem um poder tão grande que é como aquela pedrinha dentro da água. Ela vai. O que falamos aqui, nesse instante, está repercutindo nos 4 cantos do planeta. A palavra é poderosa. Então, renunciemos aos palpites. Não vamos louvar Jesus só de boca, mas também de coração. Nunca nos arrependeremos de não opinar em problemas que te não dizem respeito. Essa é boa, né, gente? A gente é bicudo? A gente opina em questões que não são para nós? Pediram a nossa opinião? Não, mas a gente tem que falar para alertar. Então, vamos alertar nós mesmos primeiro. A gente é invasivo, a gente é bicudo, a gente fala que vai falar para o bem do outro, mas a forma muitas vezes não é boa. A forma é daquela forma do tipo, é possível que não percebeu. Por favor, Vinícius. De ferir mais. O Vinícius está trazendo que acabar com a guerra é acabar primeiro com essa guerra interna. É o autoconhecimento, é o autocuidado, é o evangelho constantemente. Não tem fanatismo nisso, não. Tem a sabedoria. Quem busca no evangelho forma de se cuidar e de se conduzir de forma positiva, né? É isso mesmo. Somos nós os nossos próprios cuidadores, né, Vinícius? Cuidemos de nós. De esquivar-te a promessas que não poderias cumprir. Ainda estamos fazendo promessas que a gente sabe no íntimo que é só para poder falar ali alguma coisinha. Cuidado. Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim, eu tenho tanto cuidado com as palavras, que quando a gente entra numa loja para olhar algumas roupas, alguma coisa, eu pergunto, tem aquela calça assim e tal? A pessoa fala, vou ficar te devendo. E ela diz, não vai não, tá me devendo nada. A pessoa fica até meio assim. Ou então ela diz para a pessoa assim, tá bom, vou dar uma voltinha, depois eu passo aqui então, tá? Ela fala, não falo porque eu não vou passar, eu já sei que eu não vou passar. O que eu estou angariando ali para mim? São pequeninas coisas que são verdadeiras, gente, isso é real. Então, por que eu faço promessas que eu não vou cumprir? Falei ali só para poder sair da loja rapidinho. Então, fala para sair da loja rapidinho, muito obrigada, tchau. Mas a gente se compromete de meditar muitas horas sem abrir os lábios. A gente estava comentando ontem, né, com a Alicia, que a gente participou de um grupo, uma vez, numa imersão de consciência, e que nós ficamos uma semana numa fazenda. Então, nos 2 primeiros dias, a gente chegou, blá, 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 os 2 primeiros dias inteiros, tinha hora da meditação, mas o dia inteiro. Aí depois nós ficamos 2 dias em silêncio, total silêncio, e depois mais 2 ou 3 dias a gente podia conversar. No primeiro momento, a gente chegava no refeitório, nos primeiros 2 dias. Gente, mas o refeitório parecia que ia sair... Parecia que a gente aqui, de vez em quando a gente empolga muito, parecia que as palavras iam sair assim, estavam saindo pela janela. Quando nós ficamos 2 dias em silêncio, a gente chegava no refeitório, a gente conversava com o olhar, a gente conversava com o sorriso, a gente conversava com todo o respeito, sem as palavras. E era de uma frequência, de uma harmonia, que os outros dias restantes em que a gente podia conversar foram a menos. A gente chegava, a gente conversava, a gente falava mais baixo, porque houve esse movimento da gente compreender que a gente pode silenciar, de meditar muitas horas sem abrir os lábios. Então, muitas vezes a gente gasta a nossa energia, porque falar é energia.
E muitas vezes a gente gasta a nossa energia porque tem que gastar. Então, lá, eu estava comentando que lá a gente era um morrinho assim para subir para os nossos aposentos. Então, se você encontrava alguém descendo, você tinha que falar, né? Nossa, mas que calor, né? Não, mas vai chover. Ai, mas você viu a palestra de ontem? Foi ótima. Papapá. Falou ali, subiu, nem lembrou que já falou mais, porque tinha que falar. Nos 2 dias que a gente estava em silêncio, a gente passava um perto do outro, sorria e balançava a cabeça. Gente, é tão libertador, a gente não tem que falar pelos cotovelos. É tão libertador a gente poder falar com consciência, e falar com o olhar, e falar com sorriso, e falar com o coração. É libertador. De meditar muitas horas sem abrir os lábios, pensemos nisso. Não estou conseguindo passar, Theo. Obrigada. Nunca nos arrependeremos de apenas sorrir, sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura. Essa aí, nós temos que meditar nela. Eu tenho que meditar nela. Porque esse apenas sorrir diz de confiança. É o que a Aldinha traz para a gente sempre. Sorrir quando visitados pela amargura. Lembrar que não estamos sozinhos. Lembrar que tem irmãos carinhosos, cuidadosos, caminhando conosco, que estão vendo a nossa desilusão, a nossa amargura, estão nos sustentando. Nunca nos arrependeremos de fugir a reclamações de qualquer natureza. Alguém aqui reclama? Então vamos lá. Vamos no Lições de Luz. Vamos ver o que o Miramês traz para a gente. Já que ninguém aqui reclama, nem queixa, eu vou falar para aqueles que estão em casa. Os de casa também não reclamam não, né? Tá bem. Então eu vou falar só para a gente guardar no coração. Miramês diz, na lição 54, no livro Lições de Luz, o homem e seus queixumes. As queixas e reclamações revelam um espírito sem fé. Reclamamos, queixamos, revelam um espírito sem fé, sem conhecimento das leis sagradas que regem a vida, cuja dimensão é inimaginável ao ser, a dimensão da vida. Em vez de observar a paisagem material e moral que o cerca e avaliar com doçura e equilíbrio o movimento da vida, o indivíduo desfecha em todas as direções dardos contaminados por seu desamor. Quando eu estou queixando, reclamando, eu estou desfechando em todas as direções o meu desamor, comprometendo-se e prejudicando o ambiente onde se encontra situado para amadurecer espiritualmente. Estamos onde estamos na oportunidade de amadurecermos espiritualmente. E o que a gente faz? A gente desfecha com o nosso egoísmo, com a nossa invigilância, dardos que contaminam o ambiente. Miramês nos diz que quando queixamos, quando reclamamos, nos falta fé. E a gente entende que nos falta propósito. Porque se estamos queixando do que está chegando, não temos o olhar de perceber que o que chega é para a nossa evolução. O que está chegando é para que a gente possa avaliar qual a parte que me cabe nisso tudo que está me chegando. Qual a minha parte nessa história toda? E o que eu tenho que aprender com isso? De estimular o bem sob todos os prismas, de estimular o bem sob todas as perspectivas. Estimular o bem. Estimulamos o bem? Estimulamos o bem? Queremos acabar com a guerra, mas não estimulamos o bem? Todo o tempo, todo o tempo, estimular o bem todo o tempo. E se a gente não dá conta naquele tempo, no tempo seguinte a gente dá conta, porque a gente lembra que nós precisamos estimular o bem para que o mal acabe, para que a guerra acabe. Nunca nos arrependeremos de pronunciar palavras de perdão e bondade. Quem ganha, gente? Quem ganha
quando nós pronunciamos palavras de perdão e bondade? Nós ganhamos? Nós somos os maiores beneficiados? Aquela pedrinha na água que nós ganhamos, o entorno ganha, o país ganha, o planeta ganha, quando pronunciamos palavras de perdão e de bondade. É também muito libertador quando perdoamos. Quando perdoamos, quando entendemos que o outro deu conta daquilo, isso não o transforma numa pessoa má. Isso talvez o transforme numa pessoa invigilante que ainda não conseguiu acessar aquilo que nós já estamos acessando, o conhecimento que pode trazer transformação. Nunca nos arrependeremos de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. Aquele que nos chega com uma situação, cuidemos para elevar com as nossas palavras, cuidemos para elevar com as nossas palavras, falando da esperança, falando de que não estamos sozinhos, falando que Jesus saiu dos páramos celestiais e veio a essa terra nos ensinar o amor, e que Ele vela por nós. Cuidemos de falar que o bem é infinitamente maior que a escuridão que ainda insiste em brotar aqui no planeta. De exaltar a confiança no céu. Confia, confia, confia. Também não consigo passar. Nunca nos arrependeremos de ensinar o que seria útil, verdadeiro e santificante. De prestar informações que ajudem os outros. Não tem aquilo que diz que é Cora Coralina, que diz que sábio é aquele que... Felizes são aqueles que ensinam o que sabem e aprendem com o que ensinam. Felizes são aqueles que ensinam o que sabem para o bem e que também aprendem com o que estão ensinando, porque muitas vezes a gente ensina e não pratica, né? Felizes são aqueles que usam do conhecimento, que ensinam o que é útil. Felizes são aqueles que exprimem bons pensamentos. E aí nós temos aqui, no Mediunidade, Tarefa com Jesus. Opa! Quando Dona Ivone, psicografia da Alda Maria, quando Dona Ivone traz para a gente, o pensamento é a mais perfeita e vibrante forma de comunicação oferecida aos homens pelo Pai. De novo, o pensamento é a mais perfeita e vibrante forma de comunicação. Estamos a caminho da regeneração. Daqui a pouco a gente não vai precisar tanto das palavras, porque vamos nos comunicar pela energia, pela frequência, já estamos nos comunicando. Quando a gente conta uma mentirinha, aí depois eu falo para mim, que bonito, na regeneração, essa mentirinha, o outro vai te olhar e vai falar, não estou entendendo, não estou entendendo, você está mentindo para mim por quê? Mentirinha bobinha que a gente chama, né, gente? Não vai caber logo ali. Porque o pensamento é a mais perfeita e vibrante forma de comunicação oferecida aos homens pelo Pai. Mas é muito pouco conhecido e ainda menos utilizado com o devido respeito e propriedade. Ainda não sabemos pensar. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para começarmos a modificar isso. Ainda não sabemos pensar. Se hoje já estamos conseguindo não falar tanto as bobagens que antes a gente falava através das palavras, é preciso que a gente fique atento também aos pensamentos. Porque os pensamentos também se comunicam. Eles também saem de nós e comunicam. Cuidemos do nosso pensar, cuidemos das nossas palavras. Nunca nos arrependeremos de exprimir os nossos bons pensamentos. De formular apelos à fraternidade e à concórdia. Existem palavras que nos elevam
E aqui está escrito amor. Nunca nos arrependeremos de formular apelos à fraternidade, de pedir às pessoas, de falar com as pessoas, de dar o nosso exemplo da fraternidade, da concórdia, de sermos pacíficos e pacificadores. Nesse momento do planeta, onde o trigo é separado, o joio é separado do trigo, é preciso que a gente faça a nossa parte e que a gente formule palavras e exemplos de fraternidade. Nossa, mas a Soraya, com o estudo dela hoje, está achando que a gente é santo. Estou achando de novo, vou repetir, que um dia nós seremos. E que para isso nós precisamos começar agora. A cuidar dos pensamentos, dos sentimentos, do que sai, do que exprimimos, a ficarmos mais atentos, mais vigilantes. Nunca nos arrependeremos de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Eu trouxe aqui para a gente, do Miramês, Horizontes da Fala, psicografia do João Nunes Maia. Gente, eu trago muitos livros, até para incentivar a gente a ler. Nós precisamos ler. Nós precisamos ler. Em cada livro que a gente pega, a gente pode se preencher com esses ensinamentos que esses irmãos trazem do plano maior para a gente. Mas muitas vezes não temos tempo. Vamos criar tempo. Vamos nos estimular. E aí, Miramês traz para a gente: a palavra pode e deve fazer maravilhas. Depende do modo pelo qual falamos, pensamos e sentimos no momento da conversa. A palavra pode ser um bem ou não. Depende da forma como conversamos, como pensamos e sentimos. O magnetismo universal, o Fausto traz tanto para a gente sobre o magnetismo, força divina, agente de luz que visita toda a criação, mantendo o equilíbrio em nome da vida maior. Esse magnetismo está à nossa disposição, está ao alcance das nossas mãos, vibrando em torno de nós e obedecendo ao comando da nossa mente, desde que a nossa mente se encontre em plena sintonia com o amor. A palavra pode e deve fazer maravilhas. Depende de como falamos, depende do que estamos pensando, sentindo naquele momento da conversa. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Não cabe mais não, tá, gente? Nunca coube, mas por muito tempo a gente falou, quando eu vi já saiu. Mas não está em mim, na hora que eu vejo já falei. Isso é desculpa para boi dormir. Bem mineiro, né? Para boi dormir. Eu tenho total e plena condição. Aliás, eu vim à Terra para me educar. Que história é essa de que quando eu vi eu já falei? Eu não estou me educando, então eu esquece. Venho, encarno, desencarno, sempre da mesma forma. A proposta é a autoeducação. Nos eduquemos. Então, examinemos antes de falar, porque uma vez lançada a palavra, vamos nos haver com as consequências, para o bem ou para o não tão bem. Vamos nos haver com as consequências. Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. Eleve suas palavras, não sua voz. É a chuva que faz crescer as flores, não o trovão. Eleve suas palavras, nunca pequenar. É a chuva que faz crescer as flores, não o trovão. Toda vez que elevamos nosso tom de voz, nós demonstramos nossa insegurança. Toda vez que precisamos gritar, nós estamos demonstrando a nossa insegurança, nossa falta de fé, como o Miramês nos trouxe aqui, nossa incapacidade naquele momento de compreender que, elevando o tom de voz, estamos reduzindo a vibração do diálogo, da conversa, do poder da palavra. E para a gente terminar,
A palavra é semente que fecunda em quem ouve e frutifica, igualmente em quem fala. A palavra é semente que fecunda em quem ouve e frutifica igualmente em quem fala. Também está no Horizontes da Fala. Então, para terminar, a gente trouxe aqui aquele que todo mundo, acho que a maioria já conhece, mas a gente não poderia deixar de trazer. Não vou ler, não, só vou ler o finalzinho. Que é aquela parte, aquela fala, aquela história do Chico, que estava indo para o trabalho atrasado, correndo, acordou ali, ele tinha ficado durante a noite toda trabalhando num livro, né, psicografando, e aí ele acordou atrasado para o trabalho, ele passou rapidinho pelo caminho, ia veloz que parecia que voava. E aí, Dona Alice, ali na beiradinha ali da janela dela, estava desde 6 e tanto da manhã esperando pelo Chico. E aí, quando ele passa, ela fala, Chico, 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 preciso falar com você. E ele rapidinho, dá licença, Theo, eu vou andar. E ele rapidinho passando e falando assim, não posso, estou atrasado. E foi. Aí, Emmanuel, carinhosamente, vem para ele e diz, Chico, volta lá, ouve o que ela tem para te dizer, não vai demorar muito. E aí, Chico, volta, Chico, atende a irmã Alice, gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Chico voltou e atendeu. Sabia que você voltava, Chico, conheço o seu coração, bonitinho. E pediu-lhe explicação de como tomar uma medicação que um outro médium havia dado sob a influência de Bezerra de Menezes. Chico explicou. Atendida, alegrou-se e despedindo-se. Obrigada, Chico, Deus lhe pague, vá com Deus. A história aqui chama Vá com Deus. Chico partiu apressado, queria recobrar os minutos perdidos. Quando andaram 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pediu, pare um pouco e olhe para trás. Veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice caminhando para você. Chico parou e olhou. Uma massa branca de fluidos luminosos saía da boca da irmã atendida e encaminhava-se para ele, entrando-lhe no corpo. Uma massa branca de fluidos luminosos. Viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais e quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu, Emmanuel concluiu. Imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorriu satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura, amor. Que de nossas palavras saiam sempre vá com Deus. Temos esse poder, mora em nós essa bênção dada por Deus. Temos esse instrumento de fazer acabar a guerra. Utilizemos em todos os instantes. As palavras têm poder. Lembremos disso, por favor. Ah, tá. Quer falar? Nós estamos terminando, né? Na semana que vem a Alice vai fechar esse livro para a gente, que a gente vem vindo aí, Vinha de Luz, né? Há tanto tempo. E o próximo livro que nós vamos estudar, Ceifa de Luz. Então, esse livro tem PDF na internet, né? Mas também, quem quiser ajudar. Obrigada, Aldinho. Também, esse aqui é do Fausto, né? Faustinho. Então, Ceifa de Luz. Quem quiser já ir, para ir acompanhando a gente aqui nos nossos estudos. Então, na semana que vem, a Alicia fecha e depois iniciaremos, então, esse aqui. Muito obrigada, gente. Bom dia para nós.